Já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E olha só, começamos mais uma semana e adivinha o quê? Já tem denúncia de irregularidades com o dinheiro público de novo envolvendo o governo do PT. Mas não passa uma semana sequer sem que haja uma denúncia de desvio ou maracutaia com o dinheiro do povo. É impressionante como isso acontece, essa falta de vergonha. O jornal O Estado de São Paulo está trazendo agora uma denúncia cabulosa. Enquanto faltam remédios nos postos de saúde, escolas caem aos pedaços e o trabalhador segue no aperto com salário corroído, o Ministério do Trabalho quintuplicou, isso mesmo, quintuplicou o valor de convênios com ONGs no último ano. O dinheiro, claro, não foi parar em qualquer canto. Foi parar em entidades, em ONGs, com endereço ideológico aliado com o PT. Uma das mais beneficiadas foi a Unisol, que tem relação direta com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, reduto histórico do PT e onde o atual ministro, Luiz Marinho, construiu sua carreira política. Só essa ONG recebeu 17 milhões e 600 mil reais em contratos com o Ministério do Trabalho desde 2023, quando Marinho reassumiu a pasta. Segundo o próprio Ministério, tudo isso faz parte de uma retomada de políticas, que pelo visto começa sempre nos bolsos certos. Que bonito, hein? Dizem que houve chamada pública e avaliação técnica por especialistas, mas o resultado é sempre o mesmo. ONGs alinhadas ideologicamente ao partido saem com o bolso cheio, enquanto o resto do Brasil amarga a falta de oportunidade real. É difícil aceitar isso. É difícil aceitar que, em meio a um país com mais de 7 milhões de desempregados, o foco de investimento esteja em estudos de mercado, contratados por quem já conhece a cartilha de dentro do gabinete. Enquanto milhões de brasileiros batalham para pagar o básico, ONGs parceiras do poder nadam de braçada em verbas públicas, com carimbo oficial e tudo mais. Isso é uma vergonha absurda. Era isso mesmo que o eleitor dessa gente queria? Era isso? Como dizer que o discurso da esquerda é mais justo socialmente? Como? Como não enxergar o que está acontecendo agora bem debaixo do nariz? Mas quando se mostra isso, como foi no tempo da Lava Jato, vem logo um qualquer dizendo, é bolsonarista. Ou no caso da Lava Jato, é uma perseguição política com os juízes e promotores ideologicamente do lado errado. Ou seja, procuram sempre desviar a atenção para não ter que admitir que o roubo existe, que a maracutaia é escancarada. Mas negar é uma forma de evitar a decepção. Do tipo, se me contarem, eu não acredito. E se eu ver, eu finjo que não vi. É desse jeito. Quer ver mais uma? A farra do governo Lula com dinheiro público atingiu níveis que beiram o deboche. Só no primeiro trimestre, agora de 2025, a União torrou nada mais, nada menos que 789 milhões e 100 mil reais com passagens diárias e locomoção. É isso mesmo que você ouviu, quase 1 bilhão com B maiúsculo em apenas 3 meses. Nunca antes na história dessa série histórica e estatística, que começou lá atrás em 2011, se viu tanto dinheiro voando, literalmente, enquanto o povo não decola, fica no chão. E não é só o valor que choca, é o desrespeito. 29% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto hospitais operam no limite, a educação está largada e a criminalidade explode nas ruas. A prioridade do Planalto é fazer mala e embarcar. Só em diárias, o governo Lula já superou até o que Dilma Rousseff gastou. Foram 449 milhões e 100 mil reais simplesmente queimados, torrados em passagens e locomoção, mais 340 milhões de reais evaporaram, um aumento de 33%, e não se vê uma melhoria sequer no país real,
é luxo institucionalizado e quem banca é sempre o mesmo de sempre. É sempre o mesmo, o eleitor. E ao invés de governar o presidente dos pobres, passa mais tempo fora do Brasil do que dentro, no luxo e em hotéis caríssimos. Só em março foram 7 dias no Japão e Vietnã. Em abril, mais 2 dias no Vaticano para o funeral do Papa Francisco. São, ao todo, 98 dias longe do país desde o início do mandato. Em pouco mais de 2 anos, o presidente já passou mais de 3 meses no exterior. E com ele vão juntos séquitos, ministros, assessores e, claro, a dona Janja, que já até viaja antes. A próxima parada dela, Moscou, nesta terça-feira, 6 de maio. Mas Janja já foi 4 dias antes. E o brasileiro segue pagando a passagem dos dois. No acumulado dos primeiros trimestres de 2023, 24 e 25, o governo petista já gastou nada mais, nada menos do que 2 bilhões de reais só com viagens. Você ouviu muito bem? 2 bilhões. E o que assusta é a tentativa de justificar esse absurdo. Dizem que aumentaram o número de ministérios para 38, então é mais cargos, é mais gente, mais gastos, mais uma boquinha por metro quadrado. Com o governo Lula, o cofre foi escancarado. É a volta da gastança institucional com a cara mais lavada do mundo. Cara de pau. E ainda tem quem defenda, dizendo que as viagens são estratégicas. Estratégicas para quem, cara pálida? Porque para o povo não é. Esses supostos acordos que vivem dizendo que são feitos para justificar as viagens nunca viram benefício, nunca viram emprego, nunca viram resultado, só viram a conta crescer e o bolso esvaziar. Vivem dando desculpas, que é bom para o Brasil as assinaturas de acordos. Não há acordo nenhum sendo assinado, apenas viagens caríssimas, com comitivas faraônicas, hotéis luxuosíssimos, e ainda saem reclamando da comida. Vê se pode. Eu fiz a pergunta e vou fazer de novo. Foi para isso que o eleitor escolheu esse governo? Só se para esses eleitores o Brasil que interessa é o quebrado, com gente passando fome em toda esquina e sem oportunidades reais de emprego. Se for para isso, parabéns, estão conseguindo. Mas a sorte é que essas pessoas que querem ver o Brasil desta maneira não são mais maioria. São pessoas que precisam de tratamento médico profissional porque estão sofrendo de transtornos de realidade. Tiveram a mente lavada e acham que os outros é que estão sendo enganados. Será mesmo que alguém acha tudo isso normal? Será que já não foi o suficiente para abrir os olhos? O que a Janja foi fazer na Rússia 4 dias antes do presidente? Alguém pode dizer? O quê? E o escândalo do INSS? Há muito deixou de ser uma crise de gabinete e passou a ser o retrato escancarado do caos institucional que se instalou no governo Lula. Os caras tentam vender a imagem de que o governo está sendo ágil ao exonerar Carlos Lupe e trocar a chefia do INSS. Mas é só teatro. A substituição de nomes não apaga o rastro da omissão, e muito menos a responsabilidade política do Palácio do Planalto, que foi alertado com antecedência e ignorou os sinais. E outra coisa, não foi a oposição que criou essa crise. De jeito nenhum, foram os fatos. É a realidade nua e crua de um governo que, enquanto promete reconstruir o Estado, permite que aposentados e pensionistas sejam explorados todos os meses com descontos não autorizados que financiam entidades amigas e sindicatos aliados. A cada nova linha revelada pelas investigações, mais claro fica que não houve falha alguma. Houve, sim, conivência, houve aparelhamento, houve negligência de quem tinha o dever de proteger o cidadão mais vulnerável e não protegeu. Pior, roubou o idoso, o trabalhador que já contribuiu a vida inteira. E agora, ao nomear Volney Queiroz,
alguém que estava do lado do escândalo, o governo Lula envia um recado direto ao país. Quem protege o esquema é promovido e quem denuncia que lute na justiça. A crise do INSS não é só administrativa, é moral. É uma ferida aberta na credibilidade do Estado e, infelizmente, é o brasileiro honesto se dando mal de novo enquanto os amigos do sistema sobem de cargo. E ainda, nessa crise interna, mais uma no colo do governo. Lula oficializou nesta segunda-feira 5 a saída de Cida Gonçalves do comando do Ministério das Mulheres. Embora próxima da primeira-dama Janja, Cida enfrentava desgaste crescente dentro do governo, especialmente após denúncias de assédio moral e críticas sobre omissão em casos de racismo institucional. Mesmo com o arquivamento do processo na Comissão de Ética Pública, as queixas internas se acumularam e pesaram. Foram muitas. No lugar dela, Lula nomeou Márcia Lopes, que já foi ministra do Desenvolvimento Social no segundo mandato do petista. Márcia é assistente social filiada ao PT desde 1982 e tem fortes vínculos com o núcleo histórico do partido. É irmã de Gilberto Carvalho, ex-ministro e ex-chefe de gabinete de Lula nos anos 2000. Isso é o resultado de uma gestão de incompetentes, de gente despreparada para assumir funções que exigem grande conhecimento e preparo técnico. Não pode ser qualquer um, mas quando qualquer um toma conta do país, do Brasil, acaba dando nisso aí. É ou não é? Você viu tudo o que a gente conversou no segmento anterior, não viu? Corrupção correndo frouxa no Brasil e gastos impagáveis com viagens intermináveis para lugares que deveriam ser evitados. Pois olha só que curioso o que vamos mostrar agora e o que vamos dizer, e que vai deixar muita gente de boca aberta, surpresa. Alguns, quem sabe, talvez, podem ficar bem assustados. Por isso, preste muita atenção na análise que nós vamos apresentar agora, com base em dados históricos que seguem o mesmo padrão estatístico de atuação ao longo dos tempos e que mudam apenas para se adequar aos interesses de cada época. Você pode até não concordar, mas vale a pena ouvir pelo imenso poder que isso tem de causar curiosidade e levar a uma reflexão um pouco mais criteriosa sobre o assunto e possibilidade em questão. Então vamos lá. A CIA, a Central de Inteligência Americana, apoiou direta ou indiretamente o partido Ba'ath no Oriente Médio, mais especificamente no Iraque, em 1963, do qual o falecido Saddam Hussein fazia parte. Veja isso. Em 1963, foi um movimento partidário que culminou com a derrubada do então líder Abdel Karim Qassim, em um golpe que abriu caminho com o apoio da CIA para a ascensão de Saddam Hussein nos anos seguintes. Saddam era a opção que interessava a política externa americana naquele momento e para aquela região. Durante a guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 88, os Estados Unidos apoiaram o Iraque com informações de inteligência, inclusive satelitais, apesar das denúncias de uso de armas químicas por parte de Saddam Hussein. Eram informações privilegiadas, que a CIA adquiria e ainda adquire com muita eficiência e facilidade. Mas ele, Saddam Hussein, apesar das denúncias da comunidade internacional sobre as tais armas químicas, era útil aos interesses americanos. Era interessante mantê-lo no poder até certo ponto. Como também era interessante manter vivos os murmurinhos das tais armas químicas, porque quando ele deixasse de ser interessante, a CIA tinha nas mãos uma ótima desculpa para destituí-lo do poder. E foi justamente o que aconteceu. Quando chegou a hora, foi a desculpa que usaram para invadir o Iraque e acabar com a raça do ditador. Saddam foi caçado, preso e enforcado sob o argumento de desenvolver e possuir armas químicas para destruição em massa. Entraram no Iraque e nunca encontraram as armas químicas, mas Saddam
já não existia mais e o controle da produção e reservas de petróleo passaram para outras mãos. Em outra região, no Afeganistão, a famosa operação da CIA, também nos anos 80, chamada de Operação Ciclone, consistia em financiar e armar os mujahidin afegãos, que lutavam contra a União Soviética. Osama Bin Laden estava no Afeganistão nesse período financiando e organizando combates, como ele mesmo dizia, com sua própria fortuna saudita. Mas muitas fontes alegavam que o dinheiro de fato vinha das agências americanas, tipo a USAID, que parece ter financiado as instituições brasileiras para atender interesses dos globalistas democratas. Muitos combatentes que atuaram com ele, Osama Bin Laden, receberam apoio direto via Paquistão, através do conhecido ISI, o serviço secreto paquistanês, que intermediava recursos provenientes da CIA. Então, se vinha dinheiro da CIA para os combatentes que estavam com Bin Laden, como é que ele não se beneficiava dos mesmos recursos também? Claro que sim. Isso significa que quando há interesse na política externa, as ferramentas americanas entram em ação imediatamente. E elas são extremamente eficientes. Veja que eles já atuaram no Brasil do mesmo jeito, pressionando, distribuindo informações e financiando instituições e autoridades para agirem conforme o interesse do momento. Chegaram, em certa época, no governo Dilma, a espionar os e-mails do Palácio do Planalto. Lembra disso? Em uma ação que foi descoberta por acidente. Mas quantas comunicações já não tinham sido bisbilhotadas até então? Até aquele momento, quantas? A suposta ajuda da USAID às instituições brasileiras está circulando para todo lado, mesmo ainda não sendo uma informação inteiramente oficial. Inclusive, tem vídeos circulando com eventos do TSE que foram patrocinados justamente por essa agência americana. O governo Trump está quase pronto para revelar mais detalhes sobre essa parceria, que supostamente teria sido acertada entre o governo anterior de Joe Biden com os brasileiros. Segundo as informações que circulam, eles estavam por trás de tudo o que aconteceu no Brasil e nas atuações dos tribunais para censurar, perseguir opositores e até retirar o ex-presidente Bolsonaro do poder. Os integrantes do governo Trump estão muito seguros dessas informações e devem liberá-las em um momento mais oportuno. Veja que essas informações não foram contestadas por nenhuma instituição brasileira citada em nenhum momento, mesmo elas ainda não sendo apresentadas na íntegra oficialmente. Mas isso vai acontecer, não resta a menor dúvida. O mesmo sistema que teoricamente deu cobertura para as autoridades brasileiras, hoje tem outros interesses bem diferentes daqueles do governo Biden, principalmente para o Brasil. Ou seja, é a mesma estrutura poderosa, só que agora agindo do outro lado, do lado que foi prejudicado lá atrás. É um tabuleiro que simplesmente mudou de posição, ele girou. Trump trocou todo mundo na diretoria da CIA e do FBI. Todo mundo. As pessoas que ali estão agora trabalham para ele, de acordo com os interesses dele. Então, imaginar que tudo isso é teoria da conspiração é, no mínimo, viver em uma realidade paralela, em um universo de alienações. E isso não é uma teoria da conspiração, pode ter certeza disso. É assim mesmo que os Estados Unidos e outros governos pelo mundo inteiro trabalham com seus serviços de inteligência e espionagem. Então já demos aqui o exemplo do Iraque, do Afeganistão e até do Brasil. Quando o interesse é grande e necessário, as agências entram em ação, imediatamente. E quando isso acontece, não adianta espernear, não adianta. Se você não for um outro governo poderoso, grande e bilionário, não tem condições, não tem como contra-atacar, acionando a diplomacia para tomar providências duras e coisa e tal. Tudo isso é bobagem. Por acaso o Brasil tem essa capacidade? A resposta é não. E não adianta ficar alegando que os dois países têm muitos negócios juntos, uma aliança de amizade forte e todo tipo de baboseira. Não adianta.
se não estiver mais na mesma página dos interesses dos gringos, já era papai. Pode dar adeus, pegar o boné e o banquinho e sair de fininho. O Brasil tem se aproximado muito dos asiáticos em uma época de disputas acirradas por territórios estendidos no campo das relações comerciais. Há uma guerra tarifária em pleno andamento e que pode respingar para muitas outras áreas estratégicas do governo brasileiro. E quando isso acontece, o que prevalece é a vontade do mais forte. As agências entram em ação. Você lembra do Nord Stream 2, a tubulação para transportar gás russo para a Alemanha pelo mar? Ele foi destruído no meio do oceano. Por quem? Ninguém pode admitir oficialmente para não causar turbulências diplomáticas, já que o serviço foi magistralmente bem feito, sem deixar vestígios. Mas tanto russos quanto alemães falam em conversas privadas que foi obra da CIA, sim. Estamos chegando agora ao ponto de convergência desta análise. Vamos olhar para a situação do Brasil. Chegou a hora. Quem é o chefe da Polícia Federal? O ministro da Justiça, correto? E quem é o ministro da Justiça do governo Lula? Ricardo Lewandowski. Você lembra recentemente quando o ministro era Flávio Dino? O que ele disse para o presidente Lula sobre a Polícia Federal? Se não se lembra, vamos refrescar a sua memória bem rapidinho. Veja. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Pois é. Essa fala do ministro causou muita polêmica na época, porque deu a entender que a PF não era mais independente e que iria trabalhar apenas a favor de Lula e do judiciário. A PF inteira. Levando em consideração o que ficou exposto nesta ocasião, então seria fácil entender que uma operação como essa, que expôs a corrupção e a roubalheira no INSS, jamais aconteceria. Seria barrada, ou os investigados seriam avisados com antecedência e teriam tempo mais que suficiente para limpar suas gavetas e sumir com todas as provas. É ou não é? Só que não foi isso que aconteceu. Mas como assim? Se Flávio Dino entregou a polícia a Lula e o chefe da corporação é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tem alguma coisa aí saindo errada, pois uma denúncia como essa acaba com as pretensões do governo em seguir adiante em um projeto de reeleição em 2026. Acabou. Não há confiança e o povo percebeu que o DNA dessa gente ainda está ativo e operante. A esquerda sabe que foi uma bomba com poder de destruição irreparável e cada vez que tentam consertar, só pioram. Ainda tem o caso do Ministério da Saúde com discrepâncias de 44 bilhões de reais, um rombo muito maior que a roubalheira em cima dos aposentados e pensionistas. E vem mais por aí, pois já revelaram que os descontos do INSS não são apenas de 6,3 bilhões de reais, mas sim mais de 8 bilhões. Tem os empréstimos compulsórios também, que irão render mais um monte de denúncias de desvios de recursos públicos. E o que a CIA tem a ver com tudo isso? A resposta é simples. Quando se quer derrubar um sistema, nos dias de hoje, não é mais necessário disparar um único tiro. Já há algum tempo essa prática tem sido aprimorada. Basta começar a vazar algumas informações sensíveis que tudo funciona perfeitamente. Um veículo de comunicação brasileiro diz que as investigações sobre o escândalo do INSS começaram só depois que uma matéria a respeito do assunto foi publicada por ele, por esse veículo. Sim, pode ser, mas parcialmente. A verdade é que as informações começaram a chegar no veículo por intermédio de vazamentos secretos, que acabaram explodindo no colo do ministro da Previdência e no presidente da República. Eles não souberam como lidar com essa surpresa.
E muito mais informações importantes e sigilosas irão aparecer. Sim, vão. Não há como parar essa onda. Os serviços de inteligência internacional têm muito interesse nos passos das autoridades brasileiras de hoje. Lembra quando as imagens de Bolsonaro na embaixada da Hungria foram vazadas? O governo ainda era de Joe Biden nos Estados Unidos. Os caras tinham o monitoramento de dentro de uma embaixada de um país estrangeiro. Como é que pode isso? Impressionante! Então, o que eles precisam fazer quando é de interesse do momento é apenas divulgar, vazar o que sabem com o endereço certo e esperar pelas consequências. Não restam dúvidas que a iniciativa foi muito bem sucedida. Ou você acha que, se os tempos fossem outros, esse escândalo do INSS teria estourado? Claro que não. O interesse neste sistema de esquerda brasileiro acabou. Já era. O governo do PT não é mais importante, nem o apoio do judiciário é. Acabou. Já cruzaram a colina, agora é ladeira abaixo. O interesse dos Estados Unidos é por aliados, e o Brasil é um barco à deriva neste momento que se aproxima de praias erradas para se ancorar. Isso não será permitido, e os trabalhos de destituição já começaram. Não te parece muita coincidência um estouro como esse do INSS acontecer em um ano pré-eleitoral? Com a Polícia Federal, sob o comando do ministro da Justiça, que é aliadíssimo do presidente da República? Isso vai dar muita munição para a direita trabalhar e construir argumentos muito poderosos para aniquilar a esquerda em 2026. Pode ter certeza disso. Você ainda acha que tudo isso é coincidência ou teoria da conspiração? Todo mundo sabe que a esquerda e o governo não têm subsídios para combater essa onda de turbulência. Não tem. E é só uma questão de tempo para que a ideia se fortaleça a cada dia na cabeça do eleitorado. Até o nome do irmão do presidente apareceu no escândalo, vejam só. Como é que o governo deixou isso acontecer se pensava que tinha o controle da Polícia Federal e de toda a situação de comando? Como? Justamente porque os interesses dos que são mais fortes nesta disputa são hoje bem diferentes. Os caras não querem mais a esquerda e ela será destituída. Elon Musk deu a visão, ele disse, abre aspas, eles vão perder as próximas eleições. Lembra disso? Se essa não é a meia palavra para um bom entendedor, onde é que ele está agora? O ex-presidente Bolsonaro é o interesse da vez. Deu para perceber? Ele é o interesse da vez. Ele, no poder, representa uma extensão do governo Trump na América do Sul, como já acontece com a Argentina, de Javier Milei. Trump tem consciência do interesse e avanço chinês no sul do continente e não vai permitir que o Brasil se debande para o lado asiático. Não vai. Não tem essa de soberania e que o país do PT negocia com quem quiser. Não vai rolar isso, papai. Não vai. E os caras vão descobrir isso da pior maneira possível. Trump precisa de um aliado e não de um adversário, que fica alardeando por aí para todo lado que o BRICS deve constituir sua própria moeda em detrimento do dólar. Então, o que você acha que vai acontecer? A resposta é simples. A entrada das agências de inteligência em ação. Só isso. E o que você está vendo acontecer hoje no país pode ser fruto, sim, dessa ação. Bolsonaro deixou, enfim, o Hospital DF estar em Brasília. Ele foi recebido por uma legião de fãs que representam o sentimento da maioria do povo brasileiro. Condenar esse homem em um momento como esse vai só acelerar o martírio e queda de quem ainda não se deu conta da realidade. Vamos dar seguimento a essa análise profunda, diferenciada, com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, como sempre. O fim de semana apresentou uma controvérsia com relação à visita de David Gamble ao Brasil.
Ele é o coordenador do Escritório de Sanções do Departamento de Estado americano. E Eduardo Bolsonaro, primeiramente, disse que ele viria ao Brasil para tratar de sanções ao ministro relator. Mas a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília esclareceu que ele estará no país para cumprir a agenda no Itamaraty e no Ministério da Justiça com relação ao avanço do crime organizado e outras coisas. Ficou esquisito isso, né? Mas se ele se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro e mesmo com o ex-presidente, o recado estará dado, não é? O que você acha de tudo isso? E obrigado pela paciência em me esperar chegar até aqui. Seja bem-vindo. Muito bom estar com você, Paulo, com a nossa audiência do Mundial Telenotícias, e foi uma alegria ouvir todo esse discurso que você fez, nos atualizando do que está acontecendo no Brasil, o contexto, mas que de alguma maneira eu contribuo fazendo as conexões internacionais de vários desses temas que você falou. Agora, nesse exato momento em que nós estamos discutindo esses assuntos, o enviado do Departamento de Estado já deve ter se encontrado com algumas das pessoas-chave nesta visita. É importante você ressaltar que esse comunicado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ele ocorre em duas, ou pelo menos dois aspectos interessantes para a nossa reflexão. O primeiro é que o Brasil ainda não tem um embaixador nomeado por Donald Trump trabalhando no Brasil. Veja que coisa interessante. Há uma prioridade dos Estados Unidos de nomearem embaixadores para os países que são considerados estratégicos ou de muita importância geopolítica ou de alianças que são fundamentais nesse momento em que, agora mesmo, os Estados Unidos estão debatendo questões tarifárias no mundo inteiro. No entanto, o Brasil ainda não foi contemplado com a indicação de um embaixador. Mais do que isso, a equipe que ainda trabalha ainda é uma equipe que foi nomeada, muitos ali, pelo governo Biden. E nós conhecemos a controvérsia, como você muito bem falou, das atividades do Departamento de Estado no governo anterior que interferiram nas nossas eleições no Brasil, seja pela USAID, mas também pelo próprio Departamento de Defesa. Tivemos visitas de funcionários de alto escalão do Departamento de Estado, e essas conexões, à época, que de certa maneira subsidiaram, apoiaram muito da censura e da perseguição política, era exatamente a estratégia utilizada, como você bem colocou, por um grupo que durante muito tempo esteve à frente tanto da CIA, ou seja, da CIA, quanto do FBI aqui nos Estados Unidos, e também com as agências de inteligência ligadas às embaixadas em todo o mundo. Você estabeleceu um paralelismo interessante ali, seja em relação ao que aconteceu na guerra do Iraque, seja do Afeganistão, e agora nós estamos no Brasil com uma visita de uma autoridade que deve sim se encontrar, ainda hoje, com o presidente Bolsonaro. Então você veja que essa manifestação que você colocou, que foi a nota oficial, ela traz a reboque algumas preocupações para o governo brasileiro, é verdade. Veja que na questão do crime organizado, por exemplo, nós sabemos das conexões históricas do crime organizado, do narcotráfico da América Latina com a política. Sabemos do Foro de São Paulo, sabemos, por exemplo, que o Foro de São Paulo ele ensejou reuniões com a presença das Farc. Conhecemos também que as Farc colocaram dinheiro em eleições em vários países e nós temos acusações, inclusive, do Partido dos Trabalhadores recebendo dinheiro e financiamento em eleições passadas. Essa conexão do PCC, Paulo, hoje com a política no Brasil, ela já transcende as nossas fronteiras e hoje o PCC, o primeiro comando da capital, para que a gente não confunda, né, com o Partido Comunista Chinês, o PCC brasileiro, ele hoje é considerado pelas agências de inteligência na Europa como a principal organização criminosa em termos de movimentação financeira de toda a América. Ultrapassa os cartéis mexicanos, venezuelanos e colombianos. Então existe sim muitos interesses. Nós sabemos agora, por exemplo, Paulo, que parte dos terroristas do Hezbollah se refugiaram na Tríplice Fronteira. E houve uma operação muito grande do Paraguai que agora considera o Hezbollah como uma organização terrorista, que foram obrigados a vir para o território brasileiro.
Então, hoje, a Tríplice Fronteira é uma zona de homicídio de terroristas do Hezbollah. E nós estamos conversando agora, Paulo, e exatamente nesse momento há uma grande operação militar no Iêmen, que está junto, ou está sendo capitaneada por caças israelenses, mas com apoio logístico e apoio de inteligência, e apoio aeroespacial e até, por que não dizer, de satélites, de georreferenciamento, de marcação de alvos, pelas forças americanas ali na entrada do Mar Vermelho. Exatamente agora, nós estamos conversando e há uma reação de Israel ao ataque de um míssil balístico que foi lançado do Iêmen, que caiu do lado do aeroporto Ben Gurion ontem, domingo, em Israel. Então você veja que tem várias questões. Como esquecer aqueles 2 navios iranianos, Paulo, nesse momento em que os Estados Unidos estão exatamente apoiando operações militares de Israel, daqueles 2 navios de guerra iranianos que pararam no Rio de Janeiro. Então tem muitos assuntos. De fato, esse enviado, Paulo, ele deve reunir informações para saber em que lado o Brasil está nesse momento em que os Estados Unidos estão organizando as suas relações internacionais. Não podemos esquecer que Donald Trump só tem 100 dias, né, Paulo, de governo, e nesses 100 dias muita coisa já foi indicada, e essa visita, como você bem disse, passa um recado importante, Paulo. 100 dias do Trump no governo, os mesmos 100 dias que o presidente brasileiro passa viajando ao exterior, né? Eu lembro que nos 2 primeiros mandatos dele, né, os programas de comédia no Brasil diziam lá vai o Lula, né, e continua tudo do mesmo jeito. Essa situação que nós comentamos agora, né, da visita do David Gamble ao Brasil, me fez lembrar um livro muito importante. Quem já leu o escritor espanhol J.J. Benítez, Operação Cavalo de Troia, muito interessante, volume 1, vai entender exatamente o que está acontecendo agora. Veja, uma visita como essa seria super interessante do ponto de vista diplomático, né? Até mesmo para que você não espante as pombas, né, de uma vez por todas. É interessante você apresentar uma justificativa. Disseram que David Gamble está chegando ao Brasil a convite do próprio governo brasileiro, do Itamaraty. Beleza, então se encaixa a luva na mão. Seria a oportunidade perfeita para que as coisas se encaixem. É ou não é? Então uma visita de David Gamble agora não será perdida em hipótese alguma, uma vez onde nós temos o próprio secretário de Estado, que é chefe dele, louco da vida para sancionar essas autoridades mundo afora que lutam contra o direito de liberdade de expressão. Então David Gamble aceita vir ao Brasil no convite do governo brasileiro, sem tocar nesse assunto muito sensível, ao qual foi soprado no ouvido do deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, você está aí nos Estados Unidos, você sabe muito bem disso, Gerson. Ele tem fontes importantíssimas dentro do Congresso americano. E quando ligaram para ele, falou, olha, o cara está indo. Pá, já passaram, né, a visão, vamos falar assim. E aí, talvez o Eduardo Bolsonaro tenha se antecipado, tenha ficado um pouco eufórico e dado um passo fora da linha. Mas o recado é esse mesmo. Se verdadeiramente o David Gamble se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, está dado o recado. É um recado subliminar, que acaba se tornando muito claro sobre as verdadeiras intenções. Está nas entrelinhas. Só não consegue enxergar aquele que não está preparado para isso. Né, Gerson? Pois é, Paulo. Nós não podemos desconectar essa viagem de um contexto mais amplo do Departamento de Estado. Veja, por exemplo, que a Victoria Nuland, que era a terceira na hierarquia do Departamento de Estado, esteve no Brasil antes das eleições de 2022 e ela foi uma das líderes daquela narrativa à época que foi fomentada pelo próprio governo Biden de que o Brasil tinha um sistema eleitoral maravilhoso, rígido, embora seja o único país hoje junto com um único remanescente, me parece que só há 2 países no mundo que utilizam esse sistema brasileiro de primeira geração, ou seja, sem uma comprovação física dos votos, ela fez crer que todos os países no mundo deveriam aplaudir o processo eleitoral que indicava que Lula seria o vencedor, que era
o candidato preferido do governo Biden. Não por questões ideológicas somente, mas por outros temas que nós já tratamos aqui, mas hoje eu não vou me aprofundar. Porém, o vento mudou, o time mudou. Hoje, esse enviado do Departamento de Estado, que está no Brasil em um momento muito típico, viu, Paulo? Veja que, pela primeira vez desde o governo Nixon, nós temos um chefe de Departamento de Estado acumulando a função de principal assessor de segurança do presidente Trump. Eu não sei se a nossa audiência acompanhou, mas nós tivemos uma demissão acontecendo na semana passada que colocou o Marco Rubio com a mesma situação que a gente viu o Harry Kissinger. Isso é muito diferente, talvez no Brasil a gente não perceba, mas hoje o ex-senador Marco Rubio, que foi nomeado como chefe do Departamento de Estado com 100% de aprovação do Senado, ou seja, tanto de democratas quanto republicanos, o primeiro latino que conhece o Brasil e conhece o contexto da América Latina como ninguém, o primeiro homem que, de fato, é um descendente de cubano ligado a toda essa maneira que foi organizada a comunidade no sul da Flórida, que você conhece melhor do que ninguém, de refugiados venezuelanos, colombianos, cubanos principalmente, até haitianos, tem tantas pessoas que se refugiam da complexidade política dos seus países aqui nos Estados Unidos. E Marco Rubio conhece, mas ele agora, que reúne toda essa responsabilidade, na verdade ele está com 3 chapéus, ele está acumulando 3 funções no governo dos Estados Unidos simultaneamente, é um homem muito poderoso, ele manda o seu enviado ao Brasil para tratar de assuntos do Ministério da Justiça, assuntos ali ligados, quem sabe, à questão de imigração, quando, na verdade, a principal pauta hoje dos Estados Unidos ela está ligada à liberdade de expressão. E por que está ligada à questão da liberdade de expressão? Porque a esquerda globalista do governo Biden financiou a censura em muitos países com aquela capa da combate à desinformação, combate ao discurso de ódio. E essas expressões são as mesmas utilizadas no Brasil, porque receberam muito dinheiro de ONGs no Brasil para tal. E veja que essa semana, numa reunião, Paulo, aqui de todos os ministros, de todos os secretários com o presidente Trump, a chefe do Departamento de Justiça, a Pam Bondi, ela informou que aqui nos Estados Unidos se descobriu toda uma organização que era financiada dentro do Departamento de Estado para justamente fazer o quê? Monitorar as redes sociais dos cidadãos americanos para a censura e para a perseguição política. Uou. Você não acha muito familiar essa operação aqui nos Estados Unidos? Pois é, pois eles descobriram isso e agora estão resolutos de que vão desmontar toda essa herança maldita do governo Biden, dessa esquerda globalista em todo o mundo. E você sabe qual é o país que é considerado o laboratório mais arrojado, mais à vanguarda desse experimento de controle social? É o Brasil. Então, por incrível que pareça, essa visita, Paulo, ela está longe de ser uma visita despretensiosa. E exatamente no momento em que o presidente Lula viaja para a Rússia. E a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Não, vamos falar agora. Mas só para dizer o seguinte, lembrando que tem um processo correndo nos Estados Unidos envolvendo o Felipe Martins e que os autos já chegaram com o nome do funcionário da imigração riscado de preto, para que não aparecesse agora no início do julgamento, para que essas investigações não sejam atrapalhadas. Portanto, as autoridades americanas, o judiciário americano já sabe perfeitamente quem é essa pessoa. Então, isso é um problema de segurança nacional que pode terminar muito ruim para esse funcionário que, com toda certeza, fará delações premiadas e o resultado vai acabar chegando aonde deve chegar. Que história é essa de forjar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Quem mandou? Quem mandou matar Odete Roitman? Vai ser mais ou menos nessa linha. Mas já agora vamos falar aqui do presidente que vai viajar de novo, viajando Lula da Silva,
ele vai participar das celebrações pela vitória dos russos na Segunda Grande Guerra Mundial. Esse movimento do presidente brasileiro pode ser interpretado como mais uma aproximação dos russos. O Itamaraty diz que são amigos no BRICS e que tem valor simbólico. Papo furado, né, Gerson? Papo furado. E a Janja já foi 4 dias antes passear com o dinheiro público. Qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, Paulo. Na verdade, o Brasil ele tem uma conexão muito grande com essa data. A bem da verdade, não o 9 de maio, mas o 8 de maio. Para a nossa audiência, como até contribuição de curiosidade, existem 2 datas do Dia da Vitória. Existe a data comemorada pelo Ocidente, e o Brasil sempre se incluiu nessas comemorações, que é no dia 8 de maio, o dia que foi assinado realmente a rendição e é considerada a data de encerramento da Segunda Guerra Mundial. Há uma cerimônia que eu já participei muitas vezes ali no Aterro do Flamengo, no Monumento aos Pracinhas. Nós tivemos no domingo da semana passada uma grande comitiva de brasileiros em um evento na Itália que homenageou justamente as tropas brasileiras nesses 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Porque o Brasil, ele enviou para a Europa, foi o único país da América Latina a enviar para a Europa forças armadas realmente estruturadas. Foram mais de 25 mil homens, Paulo. E o Brasil deixou mais de 450 brasileiros morreram, deram sangue pela liberdade do continente europeu. Então nós somos muito considerados, até no âmbito das celebrações do Dia da Vitória, do dia 8 de maio. Só que o presidente Lula ele vai para a celebração do Dia da Vitória no dia 9 de maio. O que é o dia 9 de maio? É a versão da União Soviética antiga dessa mesma vitória. Ou seja, os russos, à época, decidiram celebrar no dia seguinte para fazer uma celebração separada. E essa celebração, desde os grandes desfiles militares da época da União Soviética, é uma celebração gigantesca, Paulo, que mostra que para o povo russo, até hoje, eles consideram essa derrota sobre os alemães como um marco. E é muito importante nós vermos que o presidente Lula, não por acaso, resolve este ano, nos 80 anos, não celebrar com os aliados americanos que integravam. O Brasil estava dentro de um exército de campanha que era dos Estados Unidos. Então estava Brasil, Canadá e Estados Unidos junto em uma força. O Brasil estava na Itália, trabalhou junto com os americanos e agora, na hora da celebração dos 80 anos, o presidente Lula, de uma forma bem, eu posso dizer, passando também uma mensagem, ele resolve celebrar na Rússia, no dia 9. É uma celebração importante? É. Em vários anos, inclusive, havia muitas delegações de países ocidentais, já há algumas décadas, desde a queda do Muro de Berlim, Paulo, que essas celebrações, tanto do dia 8 quanto do dia 9, elas têm, vamos dizer assim, presenças trocadas de embaixadores, de representantes, porque, afinal, para derrotar os alemães, os nazistas, os fascistas, tanto da Itália quanto da Alemanha, na Europa, só foi possível porque Hitler foi obrigado a encarar 2 direções estratégicas. Ele teve que fazer frente aos Estados Unidos que entraram na guerra, vindo do lado oeste, ou seja, vindo da Inglaterra, da Itália, do sul, e teve que encarar as tropas russas que vieram do leste. Então, essas 2 direções estratégicas foram realmente responsáveis pela queda do nazismo na Segunda Guerra Mundial, ou por que não dizer do nazifascismo, porque Mussolini também teve um papel importante, haja vista que inclusive o Brasil foi responsável pela liberdade do povo italiano naquelas montanhas de Monte Castelo com as tropas alemães ali, né, Paulo? E muito brasileiro ficou ali naquele gelo enterrado, né? E toda vez que há um degelo na região, às vezes costuma aparecer alguma ossada ali. Realmente é uma coisa muito séria. Gerson, agora para a gente encerrar, demissão de mais uma ministra no governo Lula. Distribuição de verbas do Ministério do Trabalho para ONGs e sindicatos ligados ao partido do presidente. O que está acontecendo com o Brasil, Gerson? E o que podemos esperar para 2026?
Pois é, o que nós estamos experimentando no Brasil é uma reedição de um filme que a gente já conhece. Já que você lembrou, né, do Benítez, né, do Operação Cavalo de Troia, né, você hoje está com essa pegada mais literária, né? Na verdade, esse livro nos remete a uma história em que alguém viaja no tempo. E, na verdade, o que hoje o Brasil está vivendo, claro que com um marco temporal pequeno, que não deveria nem justificar o esquecimento de alguns, mas nós temos sim. Nós temos jovens que assistem ao Mundial Telenotícias que não estavam vivos ainda, ou pelo menos não tinham consciência do que era o que foi a Operação Lava Jato, do que foi o Mensalão, por exemplo. Então, o que nós estamos vivendo, Paulo, é a reedição daquele capítulo no qual Lula 2 passa o comando para Dilma 1. Exatamente aquele mesmo contexto. Você veja que os atores são os mesmos. Alguns dos atores que hoje estão ensejando ou protagonizando esses casos de corrupção, se você for puxando, você vai perceber que eles já estavam operando lá no governo Lula. Esses casos de corrupção eles vão se avolumando agora. Nós temos, como você bem disse, alguns vazamentos acontecendo, é verdade, e inexoravelmente nós chegaremos a 2026 com uma situação muito semelhante à Dilma 1,5, ali quando houve o impeachment da Dilma Rousseff. Nós temos uma crise econômica já contratada. Veja que, por exemplo, você citou a Janja indo para a Rússia na frente. Então, essa tem sido uma prática comum, ela se desloca no destacamento precursor. Para quem não lembra, o Brasil, ele quando manda a aeronave do presidente para qualquer país, ele tem uma redundância com outra aeronave que faz o destacamento precursor e fica em condições de fazer o retorno ou retirar o chefe de Estado caso haja um problema com a aeronave número 1. Então, Janja tem ido à frente com esse destacamento precursor, o que leva a uma comitiva, leva a seguranças, tem toda uma preocupação adicional. E isso tem muita gente especulando que tem uma série de razões. Pode ter razões, inclusive, de que a presença de Janja hoje, há muitos que já dizem isso, que a presença hoje incomoda as articulações políticas, porque ela tem uma presença muito, vamos dizer assim, persuasiva em cima do presidente Lula. Não sei se é verdade isso, mas uma coisa eu posso te garantir. Todas as contas já indicam que 2027 o Brasil já está quebrado. Ou seja, o presidente Lula passará o governo para o seu sucessor, porque eu não acredito, assim como aconteceu com Biden aqui nos Estados Unidos, eu não acredito que ninguém realmente considere que Lula será reeleito. Muita gente fala sobre isso, que ele vai concorrer, etc. Eu não sei, eu acho até que ele nem vai concorrer. Mas uma coisa eu te digo, quem assumir em 2027 já vai assumir um país pior do que o Temer assumiu depois do impeachment de Dilma. Então, a nossa situação hoje é muito dramática, Paulo, porque esse tripé da corrupção sistêmica, da segurança pública colapsando e, infelizmente, né, nós vemos de novo acontecendo a crise econômica, essa situação, corrupção, segurança pública, crise econômica, voltando como vem voltando agora, é uma reedição de um passado que a gente já conhece, né, Paulo? Só que o mundo também conhece, viu? Você, quando fala dos organismos de inteligência no Brasil, fala sobre essas questões, eu estou vendo aqui que a CNN está dizendo o seguinte, olha só, estou lendo aqui agora, que já atualizou que a conversa com o Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes dessa informação que está hoje no Brasil. Então você vê que as notícias vão se atualizando, as coisas estão caminhando para uma transição do governo Lula e um ano eleitoral de 2026 com muitas emoções, Paulo. Eu não acredito que essa jogada geopolítica que Celso Amorim e tantos outros estão, de certa maneira, apoiando, pedindo ao presidente Trump um alinhamento geopolítico mais junto à China, porque, na verdade, quando ele vai à Rússia, o que ele quer agradar realmente é a China, que é quem está por trás de toda essa articulação. Num momento muito delicado. Eu acredito que hoje toda a nossa indústria, todo o nosso parque tecnológico, muito conectado ao Ocidente, muito conectado à Europa e Estados Unidos, observa com muito cuidado essas ações do presidente Lula, que de todas formas, de toda maneira, tem que ser interpretada pelo governo americano como talvez alguém exótico, um ditadorzinho que já vai embora e que logo já está saindo, como na nossa época da juventude, né, Paulo? Já que você lembra
de um livro, eu lembro de um desenho, que era do Leão da Montanha. Você lembra? Saída Claro. pela esquerda. Pela E é isso esquerda. que eu acho que está acontecendo com Lula, Janja e companhia em breve, viu, Paulo? Com toda certeza, né? E é fiote, né? Vamos falar assim, fiote, né? Tem aquelas piadas, o cara fala, não, mas eu sou fiote, né? É um ditador fiote ainda. E é o seguinte, né? A estratégia desses caras é o seguinte, você lasca o país, arrebenta o país com esses programas sociais que são populistas, que não servem para absolutamente nada agora. Por quê? Porque eles serão usados depois, quando eles deixarem o governo. E o próximo presidente assumir vai pegar o Brasil quebrado. Não vai dar tempo de fazer muita coisa. Por quê? É como se você entra numa estrada toda esburacada. Você vai passar o tempo todo corrigindo aquilo que foi destruído pelo governo anterior. Só que o governo vai estar ali em cima batendo, olha, no nosso governo, nós fazíamos isso, os programas sociais. Nesse governo, você não vê programa social. Por que não vê? Porque os caras estão corrigindo seriamente o que foi estragado, destruído por eles. Mas eles usavam isso como, né, artifício, distribuição de programas sociais para depois chegar e convencer o povo. O povo fala, na época do governo da esquerda nós tínhamos isso, sem perceber que aquilo era a principal causa da destruição do país. O que aconteceu foi o seguinte, Temer assumiu e falou, não vou nem tocar nisso aqui, não vai dar nem tempo de fazer nada. Aí o outro governo entrou, do ex-presidente, e consertou tudo, deixou tudo bonitinho para o governo que entrou aí. E o governo que entrou aí destruiu tudo que já tinha sobrado e gastou ainda o que não tem. O que vai ser feito para 2027? Para o governo que vai entrar em 2027? Realmente, essa é a jogada dos caras. Só que agora, o povo está de olho aberto, o povo está percebendo isso. Não vai mais cair nessa. Não vai. E, Gerson, quero dizer uma coisa aqui para você. Um tio meu, Miguel Echevarria, basco pra caramba, espanhol, mandou um abraço para você. Ele nos assiste direto e ele é seu fã número 1. Entendeu? Ele gosta muito de você, mandou um abraço e eu não poderia deixar, né, de repassar esse recado do meu tio, né? Miguel Echevarria. Echevarria Basco. E aí eu posso até já aproveitar e dizer para ele que nós teremos uma convidada, uma entrevistada em breve aqui num programa essa semana, que eu tive a oportunidade de participar de um programa com ela, muito bacana, uma jornalista que é venezuelana, que está sediada aqui em Nova York. Então diz para ele que a gente vai gravar um programa em espanhol em homenagem para ele, vai legendado ali em português, mas ele vai se sentir voltando para casa. É isso aí. Ele está mirando nosso programa agora, nosso show. Gerson, muitíssimo obrigado. Tá, valeu demais e vamos marcar aí com a entrevista com ela. Eu vi o programa que você gravou, muito legal. Forte abraço, Gerson. E até essa semana, de novo aí, antes da sexta-feira ou na sexta-feira. Tchau. Tá bom. Até a primeira oportunidade que a gente tiver essa semana, ou até sexta. Um abraço, obrigado. Tchau. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Foi longo, mas foi muito informativo para que você tenha a oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo. Você pode concordar ou não, mas o importante é pensar, analisar, se informar. Muitíssimo obrigado pela sua companhia até agora e nos vemos de novo nesta terça-feira ao meio-dia, ao vivo. Um forte abraço e até lá.